João capítulo 14, no versículo 12, diz assim: em verdade, vos digo que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Senhor meu Deus, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, Senhor, para falar do Senhor. Eu não estou aqui em cima desse altar, Pai, confiante na minha capacidade humana. Eu não estou aqui, Senhor, confiante em algo terreno, na minha força. Eu estou aqui, Senhor, confiante que o Senhor continua dirigindo a sua obra. Eu estou aqui convicto, Senhor, de que o Senhor reina nesse lugar e que o Senhor falará aos nossos corações profundamente, Pai. Alcance o mais íntimo do nosso coração através da sua palavra. Que haja cura, salvação, que haja batismos, que haja avivamento no nosso meio, que haja avivamento no meio desta geração em que vivemos, Pai. Reaviva a tua igreja de novo, Espírito Santo, em nome de Jesus, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Como eu comentei no início, quando se trata da pessoa do Espírito Santo, isso pode definir se a igreja será uma igreja vitoriosa, viva e verdadeira ou não. A pessoa do Espírito Santo, eu mesmo já pude ouvir algumas mensagens, e inclusive uma das mensagens que eu ouvi do nosso pastor, o pastor Hernani, ele dizia que a pessoa do Espírito Santo é a pessoa menos compreendida nos nossos dias. Ou seja, o entendimento e a compreensão a respeito do Espírito Santo, ela é muito equivocada. Existe muito equívoco e muitos erros muito grandes quando se trata do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, eu falava pela manhã que nós temos uma certa deficiência, uma certa dificuldade de entender a respeito do Espírito Santo. Quando nós paramos para falar a respeito dele ou pensar dele, é muito natural que a nossa alma, a nossa mente, ela vai tentar dividir o Espírito Santo da pessoa de Jesus e da pessoa do Deus Pai. É muito comum que haja esta dificuldade em nós em entender a respeito do Espírito Santo. E nós precisamos das Escrituras para que esta confusão ela seja desfeita em nós. Nós também não precisamos apenas de uma informação precisa a respeito dele. Nós precisamos também da glória dele presente
para nos fazer compreender a respeito da sua pessoa. O Espírito Santo, a nossa mente, o nosso lado humano, o nosso lado racional, vai tentar pensar que ele é uma terceira pessoa. Vai tentar pensar, nós vamos de alguma maneira dividi-lo ou separá-lo do Senhor Jesus e de Deus. E com isso o Espírito Santo pode aí ficar ele pode ficar em uma escala terciária na nossa vida. Ele pode ficar em terceiro plano, ou pode até mesmo ficar em último plano, ou ele pode até mesmo deixar de ser lembrado. E se o Espírito Santo, que é a principal pessoa que opera nos nossos dias, for esquecido, nós podemos então nos considerar os mais miseráveis de todos os homens. Porque o Espírito Santo, ele não pode ser separado da pessoa de Cristo, e ele não pode ser separado da pessoa de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, quando o Senhor Jesus fala a respeito do Pai e a respeito do Espírito Santo, ele traz uma conotação direta e indireta, que eles três na realidade são um. E a Bíblia diz que Deus é um só. A Bíblia ela não fala a respeito de, não existe três deuses. Não existe mais do que um só Deus. Só existe um Deus. E esse Deus, ele é o Deus Pai. Este Deus também é o Senhor Jesus. E este Deus é o mesmo Espírito Santo. E quando nós observamos o versículo 17, o versículo 16, o Senhor Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esta palavra outro, o significado real dela, ele quer dizer da mesma espécie. Ele quer dizer que seria alguém, o mesmo. O Senhor Jesus não está falando outro, no sentido de que seria alguém separado, uma outra espécie, alguém diferente. O Senhor Jesus, ele traz uma grande revelação aqui. A Escritura ela nos fornece uma revelação de que o Espírito Santo não é um outro Deus. Ele não é alguém à parte do Deus único e verdadeiro, que a Escritura, ela fala a respeito dele. E esta palavra, outro, este termo usado aqui, outro, é o mesmo, a mesma espécie, do mesmo, o mesmo. Ele está dizendo que, na realidade, quem viria sobre nós não seria alguém diferente do que ele mesmo. E nós precisamos continuar a leitura para ficar mais fácil, para ficar mais claro na nossa mente. E ele diz aqui, e ele disse, o versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então aqui, o Senhor Jesus, ele também chama de Espírito da verdade. Espírito da verdade. O Senhor Jesus, se você voltar um pouco antes, no versículo 6, ele diz assim, no versículo 6, eu sou o caminho, ele diz, eu sou quando o Senhor Jesus diz, eu sou a verdade, ele está dizendo que só existe uma verdade. Então esse Espírito da verdade, que o Senhor Jesus está falando que enviaria, esse Espírito só pode ser quem? Igreja do Senhor. Esse Espírito que ele enviaria, que o mundo não pode receber, só poderia ser o Espírito de quem? Dele mesmo. Olha que coisa gloriosa.
Esse Espírito não poderia ser outro diferente, e sim, é por isso que nós precisamos do original aqui. Essa palavra outro significa allos, significa da mesma espécie, o mesmo. Ele está falando dele mesmo. E aqui, no versículo 17, parte B, ele fala, porque não no vê, nem o conhece. O Senhor Jesus está dizendo que o mundo não poderia receber esse Espírito, porque o mundo não o conhecia. Aí eu pergunto para nós, eu faço uma pergunta para nos ajudar a raciocinar a respeito desse tema. O Senhor Jesus, enquanto andou no nosso meio, ele andou com quem? Com os discípulos. O Senhor Jesus andou no meio da igreja. O Senhor Jesus andou pelas sinagogas, pregando a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. O Senhor Jesus, ele andou ali, e ele sempre estava com pessoas que se aproximavam dele para ouvir a sua doutrina. E muitos passavam a segui-lo, e muitos não se convertiam e continuavam do mesmo jeito. Mas nós temos um relato de que mais de 500 pessoas pôde ver quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus. O Senhor Jesus que pregou para multidões, que alimentou multidões, que pregou para mais de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, ao ar livre. Quando ele ascendeu aos céus, ele tinha ali, mais ou menos, 500 pessoas, assistindo a sua ascensão aos céus. Uma vez eu até ouvi falar, que um ministério verdadeiro, é um ministério que começa pregando para milhares de pessoas, e esse ministério que é verdadeiro, talvez ele termine aí pregando para muito poucas pessoas. É o contrário, não é que começa pequeno e cresce. Então, isso faz a gente pensar. Uma vez eu escutei isso, acho que foi até do pastor Hernandes, se eu não me engano. Então, o Senhor Jesus foi visto por mais de 500 pessoas subindo. Então, ele era conhecido dessas pessoas. Essas pessoas que viram ele subir, foram as mesmas pessoas que se converteram a ele. São as pessoas que tinham comunhão com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele voltaria, e ele só poderia voltar, e ele só poderia ser dado para aquelas pessoas que o conheciam. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele não pode ser dado para o mundo, mas ele foi dado para quem? Para a igreja do Senhor Jesus. Ele foi dado para aqueles que entregaram as suas vidas para o Senhor. E aqui no versículo 17, ainda a parte B, ele diz, o versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. A igreja conhecia a quem? A igreja já conhecia. A igreja já tinha comunhão com ele. Então, somente aquelas pessoas que querem um relacionamento com Deus é que podem ser cheias do Espírito Santo. Somente aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo e que querem um relacionamento com Deus é que podem usufruir desse derramamento, desse derramar, dessa palavra que nós estamos lendo aqui. E vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em... Quem estava com eles? Jesus. Jesus estava com eles. Jesus estava com eles, e a palavra diz que o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus,
ele havia soprado sobre os discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para os discípulos muito antes do dia de Pentecoste. O Espírito Santo foi soprado pelo próprio Jesus. Agora, o Senhor Jesus, se ele soprou o Espírito Santo, então na realidade ali ele deu para eles dele mesmo. Ele soprou aquilo que estava nele, aquilo que ele era. E quando o Senhor Jesus fez isso, ele já estava num estado de glorificação. Ali já não era mais carne. Ali ele era espírito, ele já estava glorificado. Ele já não estava mais na condição humana, né? Na condição de alguém que, por exemplo, pode morrer a qualquer momento. Ali ele já havia morrido e ali ele já tinha ressuscitado. Ali ele já estava com o seu corpo glorificado. O Senhor Jesus ali, ele já estava em espírito. No entanto que ele apareceu para eles. Ele apareceu dentro do lugar onde eles estavam. Eles estavam reunidos. Eles estavam ali, muitos deles tristes, e de repente o Senhor Jesus apareceu. E ele pôde aparecer porque ele ali estava em espírito. O Senhor Jesus ali, ele estava agora em uma condição completa. Ali ele era o Deus Pai, ali ele era o Deus Filho, e ali ele também era o Deus Espírito Santo. Na realidade, eles são um só. E no versículo 18, o Senhor Jesus, aqui ele coloca a cereja em cima do bolo. E ele diz: não vos deixarei órfãos. E ele diz: voltarei para, porém ele voltaria em espírito. Ele não voltaria mais em carne. Ele voltaria agora na pessoa do Espírito Santo, que nós também chamamos de Espírito da verdade. Quem é a verdade? Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito de quem? De Cristo. E você, aqui no versículo 12, você vai ver o Senhor Jesus encorajando os discípulos e dizendo, ele disse: em verdade eu vos digo, que aquele que crer em mim, não só fará as obras que eu faço, mas obras ainda maiores fará. O Senhor Jesus está falando de um novo tempo, um tempo de um poder ainda maior, um tempo de uma autoridade ainda maior, uma autonomia muito maior, um tempo de uma disponibilidade muito maior. Se você ler os evangelhos, você vai observar que o Senhor Jesus, quando ele era homem, antes de morrer na cruz, ele tinha algumas limitações. Por exemplo, quando Lázaro morreu, ele estava a mais ou menos 4 dias de distância. E ele foi enviado um mensageiro para avisar a Jesus que Lázaro havia morrido. O Senhor Jesus, ali ele não podia estar lá, porque ele estava limitado a tempo e espaço. O Senhor Jesus ali, ele precisaria viajar ali, talvez a pé, ou talvez montado num jumento, não sei, mas ele precisaria viajar ali caminho de 4 dias, para chegar aonde Lázaro estava. E às vezes no meio do caminho, alguém o parava. Então Jesus, ele parava para atender pessoas. Quando o Senhor Jesus ia com Jairo, ele foi parado por uma mulher do fluxo de sangue. Então o Senhor Jesus, ele quando era homem, quando ele andou entre nós, ele não podia estar em todos os lugares. E aqui é muito interessante quando ele fala que aquele que crer em mim, obras maiores fará. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe, na realidade, ele não está aqui dizendo isso, visando que nós teríamos mais poder do que ele.
Na realidade, ele está falando de um tempo onde ele mesmo poderia fazer muito mais através de nós, na pessoa do Espírito Santo. Quando ele viesse na pessoa do Espírito Santo, ele mesmo, quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, em nós, poderia fazer muito mais do que o Senhor Jesus fez quando andou. Porque o Espírito Santo agora, ele está disponível 24 horas. O Senhor Jesus agora, ele não está mais limitado, ele não está mais a caminho de 4 dias de distância. O Senhor Jesus agora, ele não mais procura uma cama no fundo do barco para tirar um cochilo. Porque esse Jesus, ele não mais precisa dormir. O Espírito Santo, ele não se cansa. O Espírito de Jesus agora, que veio, que nos foi enviado, que nos foi dado e colocado dentro de nós, esse Espírito, ele veio com grande poder, ele veio com total disponibilidade, ele veio e agora, ele pode ser buscado 24 horas. Ele pode ser invocado simultaneamente no Brasil, no Japão, na África, e nesse exato momento, eu posso garantir para você, que o Espírito Santo agora está agindo no mundo inteiro. O Espírito Santo nesse momento, ao mesmo tempo que ele está em nós, dentro de nós, e não veio para querer sair, ele veio para ficar. Jesus está dizendo, e ele estará convosco, ele diz aqui, ele diz, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. O Senhor Jesus está dizendo, eu não mais vou ficar 3 anos com vocês, eu estarei para sempre em vocês. E com isso nós começamos a entender que o Espírito Santo, ele deve ser entendido, que ele é a pessoa mais importante das nossas vidas, porque ele não é alguém separado de Jesus, ele não é alguém que tem um outro ministério à parte, diferente do ministério de Jesus. Na realidade, o ministério que está no nosso meio hoje, é o ministério de Jesus Cristo. É o mesmo ministério, porém, com muito mais poder. E eu quero te mostrar isso, no livro de Romanos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7. Capítulo 3, no versículo 7. O apóstolo Paulo, ele entendeu exatamente a importância da pessoa do Espírito Santo. E algo precioso que nós precisamos entender a respeito do Espírito Santo, que ele veio exclusivamente para se relacionar conosco. Ele é o melhor amigo. Ele veio para nos conduzir. Ele também veio para nos fortalecer. Ele também veio para nos ensinar. Ele também veio para nos renovar. E ele também veio para nos transformar em glória em glória. Ele veio para nos encher. Ele veio para nos santificar. Ele veio para estar em nós para sempre. E ele precisa ser entendido do ponto de vista relacional de Deus. O Senhor Jesus, enquanto estava na casa, enquanto estava longe de Betânia, aonde Lázaro estava, Maria e Marta, ele não podia se relacionar com Marta, Maria e Lázaro, porque ele estava distante. Porém, agora em espírito, o Senhor Jesus, ele pode se relacionar com cada um de nós, independente do lugar onde nós estamos, tempo, espaço e condição. O Senhor Jesus, agora ele está aqui, por exemplo.
Nós estamos aqui em mais de 20 pessoas. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele está, quem aqui crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, que Jesus morreu pelos seus pecados, morreu, foi sepultado e ressuscitou, quem crê? Você sabia que o Espírito Santo, quando você creu, ele veio automaticamente morar dentro de você? Você sabia disso? Muitos pensam que não porque nunca sentiram nada, e pensam que não porque nunca falou em línguas, mas isso é uma realidade. O Espírito Santo, ele te é dado no momento que você creu, independente de qualquer coisa. Você creu, o Espírito Santo foi dado para você. Porque a primeira coisa que acontece na nossa vida é o quê? A salvação. E o que é a salvação? A salvação é o nosso espírito que estava numa espécie de morte, que estava desligado de Deus, que no momento que nós cremos, ele é reconectado com Deus de novo. Por que ele é reconectado e como que ele é reconectado? Através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que consegue nos reconectar novamente com Deus. Somente o Espírito Santo, o Espírito da vida, também chamado de Espírito da vida, somente Ele pode gerar uma nova vida para nós. Então a primeira coisa que acontece, quando você crê, você é religado com Deus, o seu espírito, isso é bom que fique bem esclarecido para nós, o seu espírito, não foi a tua alma e não foi o teu corpo, o teu espírito que estava morto, quando você creu, ele foi religado novamente com Deus. Então agora, o teu espírito reviveu, então agora a tua alma, ela vai ser santificada pelo Espírito Santo, porque a alma da gente são os nossos impulsos, sentimentos, pensamentos e coração, isso é a alma. Então a nossa alma, ela precisa ser santificada, ela precisa agora ser alinhada. Por que dá meio que um desequilíbrio? Porque o Espírito foi reconectado, o Espírito, ele clama, Abba Pai. O Espírito, ele tem fome e sede de Deus, mas a alma ainda está atribulada. Então a alma, ela vai precisar ser alinhada. A alma, e como que ela vai ser alinhada? Ela vai ser alinhada uma vez que ela é santificada pela pessoa do Espírito que veio habitar em nós. Então o Espírito Santo, a primeira obra dele é salvar. A primeira obra dele é te religar com Deus. Depois ele vai te santificar a alma. E além de santificar a alma, o que vai acontecer e o que vai precisar acontecer com o nosso corpo? Que é um corpo limitado, é um corpo que tem aí paixões terrenas. Esse corpo, ele vai precisar de algo chamado mortificação. Então, o que acontece? O espírito é religado, a alma santificada e a nossa carne, ela vai precisar ser mortificada, ela vai precisar ser dominada. E o Espírito Santo é que vai agir e fazer tudo isso na nossa vida. Isso é um processo. A única obra que é instantânea é a religação com Deus. Isso, quando você creu, pum, ele já fez. E ele fez porque ele veio morar em você. O processo de santificação é que é um processo mais longo. E a mortificação é que vai depender da sua inclinação. A mortificação, ela vai depender da sua decisão. É onde você vai precisar inclinar você vai precisar meio que forçar a sua natureza terrena para fazer a vontade de Deus. Então você não precisa ficar aí atormentado pensando que você não é de Deus. A única coisa que você precisa é se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, para que ele te ajude.
E já já nós vamos ver Romanos 8, 26, o que ele fala sobre isso. Mas antes aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, olha o que o apóstolo Paulo disse a respeito deste ministério. Este ministério que operaria obras muito maiores. Olha o que ele diz. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para a face de Moisés, por causa da glória do rosto de Moisés, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é um ministério de uma glória excelente, está acima da excelência. É por isso que Jesus disse que aquele que crê fará obras maiores, porque é o próprio Espírito de Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo que vai fazer isso em nós. Ou seja, a glória não é para nós, nós temos que dar toda a glória para quem? Para o Espírito Santo. Ou podemos chamá-lo também Senhor Jesus, ou podemos chamá-lo de Pai. Na realidade nós estamos falando da mesma pessoa. Tem pessoas que perguntam, pastor, para quem que eu oro? Eu oro para o Espírito Santo, eu oro para Jesus, ou oro para o Pai? Como que eu oro, pastor? Essa dúvida, ela é uma dúvida que é como se eles fossem três. Na realidade eles são um. E se você entender que ele é um, então tanto faz. Você pode orar Espírito Santo, você pode orar Senhor Jesus, você pode orar Pai. Você vai estar orando para o mesmo Deus. Você não está orando para três deuses. Não existe três deuses, só há um Deus. Só há um Espírito, só há uma fé. E é isso que eu quero pregar para você nessa noite. E aqui no versículo 8, o apóstolo Paulo traz uma revelação sobre isso. E ele diz, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque o apóstolo Paulo está comparando o ministério da lei. O ministério da lei não salvava. O ministério da lei, ele era algo escrito em tábuas de pedra, mas não era algo que podia salvar, era um ministério de condenação. E este ministério de condenação, durante este período, foi quando Moisés subiu ao monte e desceu com o seu rosto. O rosto de Moisés resplandecia, brilhava. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação, está dizendo, aquela glória que estava no rosto de Moisés é pequena perto da glória do ministério do Espírito Santo, igreja. Versículo 9, ele diz, porque se o ministério da condenação, olha só, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Então o Espírito Santo também é o Espírito da... Olha que coisa gloriosa. Agora, se nós estamos falando de verdade e de justiça, só há um Deus que tem essas características. E quem é? O Senhor Jesus Cristo, o justo juiz. Só há um Deus. E aqui no versículo 10, ele diz, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece. Ou seja, aquela glória da lei, que era o ministério da condenação, passou. Então, ele diz, já não resplandece diante da atual. Agora, olha que coisa gloriosa. Olha que palavra tremenda. Por que que aquela glória não resplandece? Porque ela está diante de uma atual, repita assim, atual, sobre excelente glória.
Versículo 11. Porque se o que desvanecia, se aquilo que era passageiro, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é. Então o ministério que nos foi dado é um ministério permanente, muito atual. Nós só precisamos compreendê-lo, valorizá-lo, entender como que nós fazemos para ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que sem Ele, nós nada podemos fazer. Ele é que é a glória que nós precisamos para poder levar o Evangelho para o mundo. Nós precisamos dele. É ele que tem uma unção que nós chamamos de poder e também chamamos de virtude, na qual ele unge aquelas pessoas que buscam ele de todo o coração. É o Espírito Santo que faz isso. É ele que detém isso. Está nas mãos dele. É por isso que o Senhor Jesus falou: obras maiores fará. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui ele fala de uma glória que é permanente. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É mais ou menos assim. Sabe quando uma pessoa, ela está numa longa estrada, carregando um peso terrível, um calor terrível. Imagine um momento que essa pessoa encontra um descanso, uma sombra, uma água bem fresca, e ela encontra alguém que diz para ela assim: me dá todo o seu peso que eu vou levar. Qual que é a reação dessa pessoa que vinha carregando aquele peso? Qual que é? E ela recebe água fresca, e recebe um descanso agora. Qual que seria a reação? Seria mais ou menos aquele ufa, não é isso? Você vai respirar profundamente, você vai inspirar e respirar, e você vai soltar os seus braços, e você vai se sentir ali outra pessoa, porque aquele peso não está mais sobre você. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, agora, pois, nenhuma condenação mais há, ele está falando exatamente isso. Agora, ufa, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém precisa carregar mais o peso do pecado nas costas. Você agora tem descanso. O Senhor Jesus agora trocou com você. Ele pegou o peso que você carregava e te deu um jugo suave e leve, que também é um jugo, mas que é um jugo que não te traz mais morte nem condenação, mas que te traz agora uma esperança de vida, que te traz agora uma autoridade que você não tinha, que te traz uma nova vida e uma nova história. E o apóstolo Paulo explica no versículo 2 dizendo: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do... Ele está dizendo ou não? Ele está dizendo exatamente isso. Agora, portanto agora, nenhuma condenação mais há. É quando as pessoas ficaram livres de todo o peso, porque agora estamos em Cristo, e agora nós temos uma nova lei, uma lei da vida, a lei do Espírito. E aqui no versículo 8, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas que estão na carne
são as pessoas que ainda não creram nesta pregação. São as pessoas que ainda não compreenderam que elas podem ser livres do pecado e que elas podem ter uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Jesus Cristo. E aqui no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne. Vós quem? Vós que crestes. Vós que não carregam mais o peso do pecado. Quem crê? Quem crê em Jesus Cristo. Então você não está mais debaixo de um jugo de condenação. Se você creu, se você entendeu que agora você foi salvo e que agora você pode sim ser alguém cheio do Espírito Santo, então agora você pode se apropriar dessa fé. E aqui ele diz: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Nós estamos agora no Espírito. Nós estamos agora neste ministério glorioso, que é o ministério do Espírito Santo. E ele diz: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então nós precisamos ter a certeza de que o Espírito Santo é conosco. Nós temos que buscar, nós temos que ter essa convicção. Nós temos que batalhar duramente, mas nós temos que ter essa convicção, porque é isso que vai fazer a diferença. E ele diz aqui: e se alguém não tem o Espírito de... O Espírito de... Como que está aí na sua Bíblia? Na parte B aqui, no versículo 9, depois que ele diz, o Espírito de Deus habita em vós, ponto final, aí ele fala: e se alguém não tem o Espírito de... Esse tal não é? Então agora está mais claro do que nunca que o Espírito Santo é o Espírito de... É a mesma pessoa, porém agora em Espírito. Então quando eu estou adorando o Espírito Santo, na realidade eu estou falando assim: Senhor Jesus, só o Senhor é santo. Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és santo. Então vem me encher. Quando você fala Espírito Santo, você está falando de Jesus. Você está se referindo e você está glorificando, você está exaltando a pessoa de Jesus. Quando você fala Espírito Santo, em nada, quando você ora ao Espírito Santo, quando você se relaciona com o Espírito Santo, em nada você está diminuindo a pessoa de Jesus, muito pelo contrário. Você está dizendo aquilo que os anjos dizem o tempo inteiro. Você está dizendo: santo, santo. Fique de pé dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Diga isso por alguns minutos. Diga: Espírito Santo. Diga: santo é o Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu concluo, meus queridos, no versículo 14 está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, também chamado Espírito da verdade, também chamado Espírito de Cristo, também chamado Espírito Santo, são filhos de Deus. Então feche os seus olhos e diga por alguns minutos: santo, 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 santo é o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida